Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. E uma saudação a todos os irmãos reunidos lá em Monterrey, Novo León, México, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Deus continue te abençoando, missionário Miguel Bermudes Marim, grandemente, e te mantenha são e te mantenha forte, e também a todos nós. Para essa ocasião, buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 23, versículo 26, onde nos diz: e llevándole tomaram acierto Simão de Cerere, e como conduzissem, constrangendo um cinereu chamado Simão, e colocaram em cima a cruz para que levasse Jesus, e seguiam numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e a lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele escreve aí do lado: perdoa-os. E em outra Bíblia ele desenha uma estrela de Davi. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali, e em tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és tu rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E passamos ao Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 45, onde nos diz: desde a hora sexta, ele escreve de 11 a 12. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Por volta da hora nona, escreve 12 às 3 p.m. Ou seja, esta hora são as entre 2 e 4, por aí, diz: havia trevas, se põe que estava assim, de dia, clarinho, mas houve trevas. E já pelas 3 da tarde, de 12 às 3, cerca da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias? E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebedecido em vinagre, colando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se
Elias vem salvá-lo e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. As obras de Jesus ao entrar a Jerusalém. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem, vivendo, morrendo, enterrado, levantando-se e vindo. Nos diz o nosso irmão Branham ali, na página 6, diz: quando no jardim do Éden, Deus, o Senhor, requeria uma morte, a pena do pecado é morte, e não podia haver nenhuma alteração, não havia outra maneira que fôssemos cuidados, porque Deus é supremo, e Ele é infinito, e Ele é o juiz de todos os céus e da terra. E a pena do pecado é morte. E não tinha ninguém que pudesse pagar esta pena por outro. Porque qualquer homem até podia morrer por outro, mas, para começar, ele era culpável. Não tinha nada de nós que podia ajudar o outro, porque todos somos culpáveis. Nascemos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras. E não tinha um raio de esperança em lado algum. Estávamos condenados por Deus à morte. E cada criatura que ainda se moveu sobre a terra está abaixo desta grande condenação. Podia haver um homem justo se levantando e fazer grandes coisas, mas para começar ele era um pecador. Tinha só uma maneira para que isso fosse pago. E isso foi a morte do mesmo Deus. Lembrem, Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, São João capítulo 1 em diante. Porque Deus, sendo um Espírito, não podia morrer, mas Ele desceu em um corpo de carne e se expressou a si mesmo em uma vida de amor para tomar toda esta bondade que Ele era e dá-la voluntariamente como um sacrifício supremo, para que Ele pudesse tomar a culpa do culpável, todos nós sendo pecadores, e não tinha uma maneira no mundo para que ainda fôssemos salvos. Ele veio não unicamente para ser visto sobre a terra, mas Ele veio para morrer como um sacrifício. Abel expressou, quando ofereceu para Deus, um sacrifício mais excelente que o de Caim. Quando ele trouxe esse pequeno cordeiro com um pequeno ramo da vide em volta ao redor do seu pescoço para amarrá-lo a uma rocha, ali estava aquele pequeno indivíduo sobre a rocha e a sua barba estirada para trás e com uma rocha atingido em seu pequeno pescoço, e isso sangrou e morreu. E o sangue brotando para fora. Esta pequena rocha branca foi banhada com sangue. Abel expressou o Calvário ali. Veja que se enquadra ali, colocando aquele cordeiro branco e atingindo ele com uma pedra no pescoço, certamente todo ali ensopado ali, Abel, todo espirrado. Quando o Cordeiro de Deus, imolado desde antes da fundação do mundo, veio tomar o lugar dos pecadores culpáveis, que foi massacrado e ferido e zombado, e fizeram zomba, piadas, e sofreu uma morte que criatura alguma poderia morrer, exceto o mesmo Deus. E ali, pendurado em seus ombros, pingando até o solo, ele tinha o cabelo ondulado, ali em cachos.
expressou que coisa tão horrível é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem de uma vida de pecado, ninguém podia morrer assim, ninguém podia parar, deter essa morte. Se diz que quando amarraram ao seu lado, quando furaram o seu lado, quando dali saiu sangue. Eu estava falando há um tempinho com alguém a respeito disso, e foi um cientista que falou: só tem uma maneira na qual isso poderia ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu, muito menos foi a perda de sangue pela qual ele morreu. Tinha perdido tanto sangue, imagine, desde da noite passada, todos os golpes que ele recebeu, as feridas, com certeza ele estava ali sangrando, mas não foi por isso. Muito menos pela perda de sangue pela qual ele morreu, porque ainda tinha sangue no seu corpo. A causa de que ele morreu não foi a lança romana, ou os pregos que pregaram em suas mãos, ou a coroa de espinhos, ou a coroa espinhosa que colocaram na cabeça dele. Mas por quê? Porque ele morreu de pena. Ele morreu de um coração quebrantado. Quando ele soube que as mesmas criaturas do tempo, pelas que ele morreria para redimi-los, tinham cuspido na cara dele, e que ele foi rejeitado pelos homens. 800 anos antes de que acontecesse, Davi clamou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa tão horrível o pecado faz. Isso separa o homem de Deus, e vê a oferta do pecado que teve que ser oferecida por nossos pecados, e ele foi separado da presença de Deus. O pecado tinha separado. Deus colocou os nossos pecados sobre ele, e ele foi separado de Deus. E isso é porque ele clamou: por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado e tinha tomado esse lugar e deu ao seu povo, ao qual ele vinha para ser o seu Salvador e oferecer-lhes vida. Eles o rejeitaram, e isso doeu tanto a ele, ao ponto que ele esteve tão quebrantado de coração, que o sangue e a água e a química do seu corpo se separaram. O homem nunca vai saber o que é isso. Essa é a razão pela qual não podia haver alguém mais que pudesse morrer assim. Não interessa quanto você poderia ser atormentado, quanto eles poderiam pôr os seus pés em carvões, em brasas, ou ser cortado em pedaços, ou queimado por pedaços. Você não pode morrer essa morte, porque a sua feitura não é assim. Ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser mais que homem na construção. Deus morreu. Ele morreu de um coração partido, com tal dor pelo mundo, até que a reação química que aconteceu no seu corpo não aconteceria em você. Você não pode sofrer assim. Não tem como tenha este tipo de dor. Assim que apenas um podia fazê-lo, e ele o fez. Ali estava pendurada aquela preciosa vida que não conhecia nada senão o amor e fazer o bem, pendurado lá entre os céus e a terra, levantado ali, completamente nu, envergonhado. Pense. Como você estaria? Totalmente nu? Você não conheceria a vergonha, o que Deus teve ao estar ali pendurado. Eu sei que no crucifixo tem ali uma pequena faixa que tem ao redor dele, mas eles nunca fizeram isso. Aquilo foi colocado apenas pelo artista ali, mas eles tiraram a roupa dele. Ele tinha uma vestimenta e eles partiram ela e apostaram por ela.
Ele estava envergonhado até ao máximo. Mesmo sendo Deus, ele teve que suportar e pecadores cuspindo no rosto dele. E mesmo assim sendo ele as mesmas profundidades de misericórdia, tinha que morrer diante do público. Totalmente nu. Tal efeito teve nele que isso separou a água e o sangue. Não me maravilha, eu penso no que ele expressou quando ele disse: entre rochas desgarradas e céus obscuros, o meu Salvador inclinou a sua cabeça e morreu. Mas o véu aberto revelou o caminho para os regozijos celestiais e o dia interminável. Agora isso que se cumpriu aqui, para que esse véu fosse aberto e os filhos de Deus recebessem vida eterna e recebesse este corpo teofânico, nascendo de novo da água e do Espírito. E na primeira parte, em uma porção, na primeira porção, o batismo no Espírito Santo, em sua segunda vinda, esse véu, vejam, é rompido novamente. E então, já diz aí no livro de Citações, que viemos com as duas porções. E diz ressurreição. Vamos ver onde está essa porção. No livro de Citações. Diz que quando cheguemos, atinjamos o Jordão, Citas 597, na página 69. E como Elias foi para baixo ao Jordão, um dia e o atingiu com Eliseu, e se afastou para trás, ele cruzou o outro lado, ele veio para trás com uma porção dupla. E quando nós atingimos o Jordão com Cristo, nós temos uma porção, mas quando nós retornemos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo, e então, no retorno com Cristo, nós veríamos para trás com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Então nós temos uma dupla porção. Aí é que ele escreve dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física, no retorno com Cristo. Onde na pedra angular, e desenha uma pedra angular à esquerda. Agora vejam o que estará acontecendo com a sua vinda, o qual é no final desse ministério, e com isso se abre então esse dia interminável, eterno, mas não apenas com o corpo teofânico, senão que também com o corpo físico em cada um de nós. Ou seja que é inevitável, como foi inevitável que ele desse a sua vida lá na cruz para poder nos dar vida eterna. E é inevitável o que acontece em sua segunda vinda, o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 11, para que possa vir essa dupla porção. Tudo é em paralelo.
seguro, él tuvo que Com hacerlo. certeza ele teve que El fazê-lo. velo colgó O entre el véu hombre y pendurou Dios. entre o homem e ese Deus. velo abierto E esse reveló véu el aberto camino revelou o a caminho los gozos del cielo aos regozijos y do el día céu interminable. e o dia interminável. El Calvario quiere O decir Calvário algo, quer dizer quiere algo, decir más quer dizer mais que lo que nosotros que o que podemos nós expresar. podemos expressar. Seguro, Certeza. viviendo el mi amor, Vivendo o meu amor, morrendo, Ele me salvou, sendo enterrado, Ele carregou os meus pecados longe, e isso tem sido hoje condenado. O pecado não tem mais Cuando él clamó en la sus- cruz, está terminado. sustentação. Quando Ele clamou na cruz, está terminado. Quando Ele falou, está consumado, El pecado murió. o pecado morreu. Ahora está muerto. Agora está Se ha morto. terminado, no tiene poder. Terminou, não tiene tem vida. poder, não tem vida. Pueblo, piense de Povo, eso. pense Esse nisso. pecado, el Esse enemigo a los pecado, seres humanos o está inimigo muerto aos y sin seres vida. humanos está morto e Não sem tiene vida, mais efeito. não tem Não mais pode. efeito, não pode. Quando el sol apagó su Quando visión, ele apenas, las o estrellas sol não apagou sua brilhariam, visão, as la estrelas tierra se não tornou brilhariam, a negra, terra se tornou negra. todo estava sendo Tudo reunido. estava sendo reunido. Ahora vemos Agora vemos lo que ocurrió allí, o que Lo qual é aconteceu história, lá, o qual é y história, lo cual e o qual le damos gracias a Dios damos por graças a ese Deus sacrificio. por esse sacrifício. Ahora, Agora, para su segunda venida, para a sua segunda vinda, vejam, en el mensaje, la entrada na triunfal mensagem de a Cristo entrada para la triunfal de salvación del Cristo mundo, para a salvação do mundo, predicado el 1 de abril del pregado 1º de abril de aquí en 2012 Puerto aqui em Rico. Caiei, Porto Rico, nos diz o nosso irmão William. Ahora, Israel estava esperando Agora Israel el estava Mesías, esperando o como Messias, está profetizado como está para su profetizado segunda para a venida. sua segunda vinda, Ou ou seja, hace 2000 años atrás, há estaban 2000 anos esperando atrás estava esperando como él como ele vendría en su segunda viria venida, em sua segunda porque vinda, Israel porque Israel no ha conocido não que su conheceu venida está que a sua vinda en dos partes. está em Su duas primeira partes, venida sua como primeira Cordeiro vinda de como Deus e Cordeiro sua de segunda Deus e venida sua como segunda leão vinda da como tribo de Judá. leão da tribo de Judá. Era Era esperado em um cavalo branco com poderoso, com um exército exército poderoso, e lhe vem em um burrito, e vem um com burrinho uma multitud com uma sencilla, multidão simples, ao clamando Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Bendito el Hijo de David que Bendito o viene. Filho de Davi que vem, bendito. E assim encontramos toda esta formosa manifestação da vinda. Hosana, o Filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na página 155 do livro de citações, ali tem uma porção no parágrafo 1383, onde nos fala que é um extrato da mensagem Qual é a Atração no Monte. Diz, haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre este pequeno grupo que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Veremos mais adiante o que isso quer dizer. Agora vejam nessa mensagem, o Senhor proverá, na página 16, nos diz, mas a chuva, mas chuva temporã, a primeira chuva significa uma chuva de ensinamento. A segunda chuva, que é a chuva tardia, que é a chuva da segunda vinda do Senhor, vejam. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre o que já foi ensinado e produz a colheita. É o Espírito Santo, vejam, vindo sobre o que já foi ensinado. E o que isso vai produzir? A colheita. E ele desenha uma estrela de Davi embaixo, escreve a chuva temporã, a chuva tardia. Agora nosso irmão William continua dizendo,
E agora temos a promessa para o último dia da vinda do Senhor. E será paralelo ao que foi a vinda do Senhor 2000 anos atrás sobre um burrinho, um filhote de asna. Mas para a segunda vinda, a promessa é que ele virá em um cavalo branco. E porquanto Cristo trata com a sua igreja no campo espiritual, então vejamos algumas coisas que não podemos deixar passar despercebidas. Porquanto para a primeira vinda houve um precursor, para a segunda vinda tem que vir outro. Para a primeira foi João Batista, isso já é história. E o precursado foi Jesus Cristo. Para a segunda vinda de Cristo, se requer que as pessoas estejam preparadas. E veja um homem precursando a segunda vinda de Cristo, falando as coisas que vai ser e como vão acontecer. Como João disse que atrás dele viria um maior que ele, do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado. Lhes disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Também, quando viu a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrou para o que vinha, como Cordeiro para tirar o pecado do mundo, e mostrou que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo aos que creriam nele. E mostrou que o maior não seria o precursor, mas o precursado. Vejam, na mensagem, o enterro nos diz aqui na página 9, nos relata aqui um pouquinho nosso irmão Branham dessa obra, desde a página 9, na metade da página diz: e quando estava pendurado ali, sangrando e morrendo, quando inclinou o seu rosto, o sol se envergonhou tanto ao ver que Deus tinha tido que pagar tal preço para redimir as criaturas que ele tinha criado à sua semelhança. O sol se negou a olhar para a terra. Naquela hora, a lua estava tão envergonhada que se moveu do seu lugar. As estrelas deram as suas costas à terra. Que coisa tão horrível pode ser o pecado. E como foi que Deus tratou com o pecado? Depois, ao ver estes sacerdotes burlescos e com cuspidas no seu rosto, um homem bateu na cabeça dele com uma vara e falou: se tu és profeta, diz-nos quem te bateu. Um deles arrancou a barba da sua cara e deu uma bufetada na sua cara e queria que ele parasse e se defendesse. E ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria o meu pai diretamente e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Poderia ter sido mudado, poderia ter sido mudado o panorama ali. Mas como ele poderia fazer? Ele justamente não podia fazer, pois eram seus mesmos filhos clamando por seu sangue. Você podia imaginar um pai tendo seus próprios filhos em trevas, clamando pelo sangue do seu pai? Por isso, vejam, que a maior tristeza e a maior dor que uma pessoa pode ter, vejam, é como se um filho estivesse fazendo algo ao seu pai e esse filho não estivesse ali em sua situação normal. Ele diz e faz coisas e depois percebe que ele estava fazendo isso ao seu pai. Como esse filho se sentiria? Imagine que vai bater no seu próprio pai. Agora, como vão se sentir muitos quando tentem bater para
para que abra-nos a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Vejam, algo ali. Capítulo 25, verso. Capítulo 25. Versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a receber o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Ele escreve em cima as 10 virgens e os 144.000. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não tomaram consigo azeite, mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E demorando o esposo, todas deitaram e dormiram. E à meia-noite se ouviu um clamor: Eis que vem o esposo sair a receber-lhe. Agora vejam, ele vem como ladrão de noite, mas esse chamado também ouvem as insensatas. Lembrem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os incrédulos e os 144.000. Escutem o chamado. Sair a receber-lhe. Então todas aquelas virgens se levantaram e ajeitaram suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Para que não falte a nós e a vós, ide melhor os que vendem e comprai para vós mesmas. Mas enquanto elas iam comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. Página 369 do livro dos selos. Agora, continua dizendo: Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: Na verdade vos digo que não vos conheço. E estavam todas juntas ali. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não pode sair do lugar onde Deus disse através do precursor que o esposo viria. Agora vejam tudo isso ali. Nos mostra aqui algo, continua dizendo nosso irmão Branham. Por isso é que ele não pôde fazer outra coisa mais que morrer. Se ele não tivesse feito, seus filhos, suas criaturas teriam sido sujeitos ao juízo. Por isso é que teve que morrer para salvar o seu povo. E quando morreu, quando inclinou a sua cabeça a este velho mundo, desceu um calafrio na sua costa, teve que ter tido uma prostração nervosa, pois a Bíblia disse que o mundo todo, da sexta hora, na novena, houve trevas em toda a face da terra, e a terra se estremeceu, e as pedras fenderam-se, o véu se rompeu em dois, de alto a baixo. As mesas do sacrifício tremeram, romperam. O Filho do Deus vivente morreu. Estava tão morto que apenas ele o reconheceu. Ele estava tão morto que a lua o reconheceu. Ele estava tão morto que as estrelas o reconheceram. Ele estava tão morto que a terra o reconheceu. Ele estava tão morto que os elementos o reconheceram. Atmosferas o reconheceram. Todos tiveram que saber que ele era o Filho de Deus.
Deus. Não, a palavra de Deus não podia falhar. Tinha sido prometido desde o jardim do Éden. Esta semente ferirá a cabeça da serpente. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu quando deixou a cruz e entrou na tumba de José de Arimateia? Era tão pobre que não tinha nem onde recostar sua cabeça. Tinha nascido em um presépio, com um nome infame atrás dele, como um filho ilegítimo. Zombaram dele e riram dele, faziam piadas na terra, zombavam e foi rejeitado. Quando ele morreu, teve que ser sob pena capital no meio de 2 ladrões. Não tinha sequer sepultura onde ser sepultado. Teve que ser sepultado na tumba de outro homem, o mesmo Deus do céu vindo à terra. Quem pensamos que somos ao ter que passar apenas um pouco de sofrimento comparado com o que ele passou? Amigo, pense nisso que ele fez por nós. Agora vejam ali, ele levou José de Arimateia a uma caverna, porque era uma fenda, era feito ali uma caverna, um sepulcro novo. Mas então vejam, era uma construção que em Apocalipse 11 não será permitido sepultá-lo. Agora, e essa será um sinal mundial. Ele nos disse que pela televisão e tudo vai estar sendo mostrado. E nessa mensagem ele disse: vamos deixar este sinal quietinho, porque esse sinal, e com a ressurreição desse sinal, em várias ocasiões ele falava que poderia ser esse terremoto grande da ressurreição, dessa parte de Los Angeles, Califórnia, que está por acontecer este terremoto, e que este terremoto seja o terremoto dos que vão ressuscitar, o terremoto das 2 oliveiras. O soldado romano disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O pecador teve que reconhecê-lo. Judas disse: eu traí sangue inocente. Ele teve que reconhecê-lo. O mundo todo reconheceu, do qual, na mensagem Almas Encarceradas, aí nos fala na página 39 e 40, dessa parte da terceira etapa de Jesus, diz, e note bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizado que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou às almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, senão melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram que reconhecer o que Ele era, porque Deus fez o que ele era. E ele escreve ali, uma estrela de Davi, ele desenha e escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. O que aqui está nos dizendo dessas pessoas e também a natureza
sigue diciendo, luego, Continua ¿a dónde dizendo, se fue? depois, onde se foi? Cuando un hombre muere, Quando o homem morre, ¿termina todo allí? termina No, tudo ali. Señor. Não, Él Senhor. tuvo que morir así Ele porque la teve que Biblia morrer de assim Dios porque a dijo Bíblia de que Deus así tenía disse que que ser. assim tinha que Él ser. confió en la palabra Ele de Dios. confiou na palavra Por de eso es Deus. que en vida Por isso é dijo, que em vida ele destruyan disse: este templo, destruam esse y yo lo templo levantaré en 3 e em días. 3 dias eu La Biblia levantarei. dice A lo que Bíblia dijo David diz o bajo que Davi inspiración. disse sob inspiração: No dejaré que mi santo não vea deixarei que corrupción, meu santo veja ni dejaré corrupção, su alma en el infierno. nem deixarei sua Jesus alma no dijo, inferno. Jesus disse: destruyan este destrua este y yo lo corpo levantaré en 3 e em días. 3 dias Ele eu sabia o que a levantarei. palavra de Ele Deus não sabia podia que a falhar. palavra de Deus não podia falhar. E Apocalipse 11 E Apocalipse 11 também sabe que a palavra de Deus não vai falhar. Se ele pôde descansar nisso, crendo que Deus não podia falhar, quanto mais nós, que nascemos de novo através do Espírito Santo e sendo testemunhas, nossos corações agora mesmo, que vive o nosso Redentor e virá de novo algum dia. Descanse, seguro, que aqueles que estão em Cristo, Deus os trará com Ele. Agora nosso irmão William continua dizendo: João era grande. Seria grande, diz o anjo Gabriel a Zacarias, o sacerdote, que este filho que nasceria a Zacarias e a sua esposa Elizabeth seria grande diante de Deus, porque um profeta enviado por Deus é grande diante do Senhor, diante de Deus. E se é um precursor para a vinda do Senhor, seja para a primeira ou segunda, é grande, é maior do que todos os demais profetas, porque esse é o que precursa a vinda do Senhor. E agora não podemos perder a bênção de ver quem é o precursor da segunda vinda de Cristo, porque lá os que perderam de vista quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo, perderam a vinda do Messias. E agora, Cristo o identificou, Cristo depois disse, João disse de Jesus que ele era o maior, o que viria depois dele, o Messias. E depois Jesus disse de João, dos nascidos de mulher, não se levantou nenhum maior que João. Esse é aquele Elias que tinha que vir. São João capítulo 11, versículo 9 ao 15. João deu testemunho de Jesus e Jesus deu testemunho de João, o mesmo que ele nos falou no livro das Eras, editado na página 369 e deste outro 365, vamos ver. 365 abaixo. Acá ele também nos mostra allí. Aqui ele também nos mostra ali. Diz, embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança. Agora vejam, quem vindicou Jesus? O Espírito Santo. Viram isso? Bom, porque, vejam, continua dizendo, nós podemos ter a confiança de que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achadas em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, com Moisés e Elias, ele escreve aí, vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus viria, esse homem também. Como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias.
E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final de que esse homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Elias e Moisés, ao fim da era gentia, então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Nesse ele escreve, aí neste mesmo vermelho ele escreveu os últimos 3 anos e meio, de 1954 anos. Nesse outro ele escreve a evidência final. E onde diz, no fim da era gentia, escreve da dispensação da graça, onde apareceria ao fim da dispensação da graça. Lembrem que ele nos dizia, a porta da dispensação da graça está por se fechar, porque estava se realizando tudo correspondente à dispensação da graça. Era um entrelace dispensacional, mas estava se vivendo na dispensação da graça, com batismos e todas essas coisas, Santa Ceia, pertencentes à dispensação da graça. E Paulo tinha dito em Coríntios, capítulo 11, versículo 26, assim pois, todas as vezes que comeres esse pão e beberes desta taça, a morte do Senhor anunciais, até que eu venha, até que Ele venha. E ele escreve ali, até a segunda vinda de Cristo. Chega um momento em que ele disse até aqui, o batismo até aqui, a Santa Ceia. E por quê? Por que parou tudo isso? Porque estava chegando o ciclo messiânico para o cumprimento dessa promessa. E aqui desenha uma pedra angular e as eras, a sétima era e nada mais, e uma seta até os 2 lugares. Nesse outro também escreve, Jesus mesmo aparecerá, diz, era da igreja. Ao fim da era gentia, ele escreve dispensação da graça. Agora vejam o que nos diz aqui nesta outra mensagem. Porque vejam, Jesus aí deu testemunho de João. E o Espírito Santo deu testemunho de Jesus. Vemos aí, e João deu testemunho de Jesus. Agora vejam na mensagem testemunho da Escritura. Nos diz na página 16 desta mensagem, diz o nosso irmão William. Portanto, nesse tempo tem mais escrituras na palavra de Deus para serem esquadrinhadas com relação à vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, o Senhor em sua vinda pode tomar a Escritura e pode apresentar ao público as Escrituras que falavam da sua vinda. E pode dizer-lhes, hoje se cumpriu estas Escrituras e estas Escrituras diante de vossos olhos. Pode dizer às pessoas, vão às Escrituras, esquadrinhem as Escrituras e vejam que isso que eu estou fazendo é o que foi dito por todos os profetas que eu haveria de fazer. Veja, desde o primeiro profeta até o último profeta, William Marion Branham, o qual anunciou as coisas que eu faria. Ele anunciou que eu viria com os trovões. Ele anunciou que eu viria sobre um cavalo branco como a neve e que isso seria a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora, quem está dizendo que podia dizer isso? O instrumento onde Deus estaria cumprindo essa promessa. Qualquer pessoa poderia dizer, mas é que Davi ali está falando furar as minhas mãos e meus pés. É que Davi está dizendo ali
Dios mío, Dios mío, Deus ¿por qué me Deus meu, por que me desamparaste? desamparaste? Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Mas vejam, eles estão mostrando, Deus através dele mostrando o que seria o cumprimento dessa promessa. Agora, ele continua dizendo que essa pessoa pode dizer, ele anunciou que viria proclamando, anunciando, revelando o nome novo do Senhor, o nome eterno de Deus. Ele anunciou que viria para trazer a fé de rapto. Ele anunciou que viria com os trovões de Apocalipse 10, para quê? Para dar a fé de rapto, do rapto aos escolhidos. Ele anunciou que a noiva teria um avivamento, mas que esse avivamento seria produzido pelos trovões de Apocalipse que eu traria. E ele diz que os trovões seriam dados a conhecer na grande carpa catedral. O precursor da vinda do Senhor anunciou todas as coisas que eu faria, e então vejam o que ele disse que eu faria, e vejam o que eu estou fazendo, e vocês vão ver se esse é o cumprimento do que foi anunciado. Esquadrinhai as Escrituras, esquadrinhai as Escrituras de todos os profetas, desde o primeiro até o último que apareceu nessa terra, os quais falaram de mim. Portanto, a lei e o testemunho, vai então procurar o testemunho das Escrituras, ao qual fala de mim. Assim o Senhor em sua vinda se apresentará, assim o Senhor em sua vinda se identificará com tudo que foi falado dele. E ele vai cumprir cada coisa que foi prometida que ele faria. E ele estará identificado na Escritura. Ele não vai precisar que nenhuma outra pessoa o identifique, porque Deus já o identificou em sua palavra. Veja no livro de Citações o que ele nos diz ali, na página, no parágrafo 519, onde ele diz, página 59, parágrafo 519, aí na última oração diz, tão logo quanto o seu ministério foi concluído, o Messias apresentou-se a si mesmo. Tão logo como esta grande pessoa que virá nos últimos dias terminar o seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem do testemunho da Escritura, diz, portanto, o Senhor, em sua segunda vinda manifestada em carne humana, utilizando um homem desse tempo, saberá o que tem que fazer. Ele vai saber o que está escrito a respeito dele. Portanto, assim como ele usou a Escritura em sua primeira vinda para se identificar com o testemunho da Escritura, ele usará nesse tempo também. Sua identificação será na Escritura. E quando ele cite qualquer Escritura que fale da sua vinda, ele estará dizendo a verdade. E ele não vai estar se engrandecendo, mas ele estará agindo humildemente, simplesmente para benefício de todo o povo, porque ele tem que mostrar o testemunho que Deus dá dele. Agora, continuamos aqui nessa mensagem que estamos lendo da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo. Continua dizendo nosso irmão William. Agora vejam o que diz o reverendo William Branham, falando a respeito da segunda vinda de Cristo. No livro de Citações, página 119, parágrafo 1058 diz, talvez seja que eu estou construindo uma plataforma, vamos procurar ali para ler o que ele escreveu, na página 119 do livro de Citações, e ele está lendo essa porção aqui. Talvez eu estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, disse o irmão William. Quando João esteve preparando uma plataforma, preparando o caminho ao Senhor, aqui o reverendo William Branham está dizendo que ele está preparando uma plataforma.
Sigue leyendo. Continua lendo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, e sendo de 150, e sendo de 54 anos, e sendo de 54 anos, não morrerei de velho, até que ele esteja aqui. Ele escreve no livro de Citações, assim como João Batista, e ele escreve também, construindo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. Diz o irmão William, até que aquele ao qual ele está preparando o caminho esteja aqui. Ou seja, esteja presente. Se ele diz, eu não morrerei de velho até que ele esteja aqui, pois é que ele não estava naquele momento. O instrumento pela qual ele estava precursando ainda não tinha nascido, em palavras mais claras. Não vou morrer de velho até que ele esteja aqui. Então, se não está aqui é porque não tinha nascido. Até que aquele, diz o irmão William, até que aquele ao qual ele está preparando uma plataforma esteja aqui. Como prepara uma plataforma aos políticos? Vem outro preparando o caminho aos políticos, e para que esse tenha uma plataforma bem preparada e o apresenta, este é o candidato que temos. Agora, se ele diz que não morreria de velho, sem que ele estivesse presente, ao qual ele está preparando o caminho, então ele pensava, cria que se não morresse por causa de um acidente, de velho, não morreria sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante saber, o irmão William disse. Claro que é muito importante saber. Aí ele está nos mostrando, o irmão Branham, que se não tivesse morrido por esse acidente, chegaria a uma era que não morreria de idade avançada sem que o cumprimento dessa promessa estivesse no meio da raça humana. Como foi a primeira vinda? Nascendo. Pois tem que nascer. De velho não morreria sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante saber, mas continua dizendo, ou que seja atirado, assassinado, baleado, assassinado, alguma outra coisa, de alguma forma morto, mas não por idade avançada até que ele venha. Agora, como é que estava prometido que ele viria? Veja na mensagem, pondo-nos do lado de Jesus, na página 15 desse folheto. E nesse outro seria a 9. Ele disse ali, tem três coisas que poderão passar. Talvez isso seja o fim do meu caminho e deixar que esse outro chegue. Eu abri o caminho para ele tomar o mando, para ele tomar comando, porque lembrem, o que vem pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos aos pais. Poderia ser o final do meu caminho, poderia ser que ele esteja mudando o meu ministério ao evangelho, ao evangelismo para outro patamar, ou poderia ser que ele não vá mais me chamar como evangelista e me leve a algum lugar do deserto para me ungir, para me enviar como prometido, que está por vir, e eu creio. E ele escreve ali o prometido, e escreve, outro virá, é igual, Cristo virá em carne. E nesse outro ele escreve também o prometido, e escreve do outro lado o ungido. No livro de Citações tem uma porção também que ele fala, uma anotação que ele diz, Jesus em carne, e nós lemos, vamos ver se achamos para colocá-lo aqui também, nessa porção.
Ele escreve aí, Jesus em carne. Na 92, parágrafo 795 também nos fala. Mas tem outro, mas vamos ler essa, que aí diz: na metade do parágrafo, e ele está cavalgando um cavalo amarelo, todo pintado e misturado com diferentes cores, parecido pádio de moribundo, mas quando nosso Senhor apareça aqui na terra, ele estará montado em um cavalo branco, como a neve, ou seja, da página 256 do livro dos selos. E ele será eternamente, exatamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Aí ele escreve Deus em carne, Moisés e Elias. Vamos ver a 1481 para ver se é essa. Sí, esa misma es. Sim, é essa mesmo. Diz quando você é inspirado para ver a sua presença aqui, de São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre o seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma, quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, desta mensagem do último dia, e vocês veem a presença de Jesus Cristo, escreve o último dia, que vocês haviam ouvido o que ele fez em sua vinda e ouvindo as Escrituras dizer que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e pouco antes de que a condição de Sodoma seja queimada com a ira de Deus, ver a Jesus voltar entre o seu povo, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que ele fez, deve levar nossas almas à glória. E escreve abaixo aí, Jesus vem em carne, e escreve rapto. Vejam o que em sua vinda, o que produzirá o rapto, e esta fé de rapto é o conhecer a sua vinda. Em cima ele também escreve Jesus em carne humana. Agora continua dizendo: veja nesta outra mensagem também, vamos ler daqui uma porçãozinha desta mensagem, também fala disso. Ele era uma tocha que ardia e iluminava, que foi pregado 26 de dezembro de 2003. Aqui em Cayey, Porto Rico, também nos diz algo desta parte que estamos lendo. Diz agora o reverendo William Branham, disse, talvez eu não esteja aqui quando ele chegue. Isso nosso irmão William o disse. Agora o reverendo William Branham falou, talvez eu não esteja aqui quando ele chegue, mas eu não vou morrer de velho sem que ele esteja aqui. Exceto que morra por alguma razão, ou que seja ferido, ou seja baleado e o matem, ou por alguma razão, algum acidente, alguma coisa, e partiu sob um acidente. Partiu de um acidente. Mas ele disse, mas eu não vou morrer de velho sem que ele esteja aqui. Se ele estivesse aqui ainda, quantos anos teria, Miguel? 92 anos por aí. Um pouco mais, 94, nasceu em 1909, já para 95, porque estamos perto de 2004, ou seja, que para essa idade, normalmente a maioria das pessoas já partiram. Ou seja, que ele estava pensando, mas sabem de uma coisa? Que ele o viu.
E ele viu em suas visões, na visão da carpa. Ele o viu quando ele também falou do sétimo selo. E ele o viu, vamos ver. Lembrem que o sétimo selo, vamos ver aqui em espanhol, página 469 do livro dos selos. Vamos procurar para tê-lo aí. Diz, e lê essa porção do livro dos selos, diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito estranho e me pareceu muito diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando desde a esquerda até a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando ao oriente. Lhes disse também que me levantou, me ergueu. Se lembram? Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual tenho me mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Quem era que tinha o 7º selo? Esse anjo que era diferente dos demais. E ele escreve aí, ele era o que tinha o 7º selo, ele escreve Moisés e Elias, e na segunda vinda de Cristo. Quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Põe essa pergunta aí. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas não imaginam o que significa, o que tem significado este 7º. E escreve a segunda vinda do Senhor. E o irmão William termina lendo essa porção e diz: quem tem o 7º selo é o anjo que era diferente dos demais. Não pode se desligar o 7º selo do anjo que era diferente dos demais. E não pode desligar o cumprimento do 7º selo do anjo que era diferente dos demais. No cumprimento do 7º selo estará presente o anjo que era diferente dos demais. Assim como para o cumprimento da primeira vinda de Cristo, estava presente o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, no qual estava o nome de Deus. Na página 71 do livro de citações, nos diz aí, do parágrafo 614, vejam, o nosso irmão Branham, se estivesse nesse momento que ele falou, como falou aí, de que ele não morreria de velho sem que ele estivesse aqui, o que ele teria feito? Vejam, aqui diz, página 71, parágrafo 614, eu tenho esperado, eu tenho almejado, eu tenho estado sob antecipações e criei que alguma grande pessoa vinha algum dia, ou talvez o grande profeta que eu falo que virá, de Eliseu. Eu sempre criei e pensei que talvez eu viveria para ver o dia, que quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar em cena. Então, eu poderia levar a minha pequena igreja e dizer: irmãos, é esse o homem que nós procuramos. Esse homem é ele. E desenhe uma estrela de Davi. Eu tenho esperado por isso. E se atualmente isso tem acontecido, então eu estou olhando de dizer que daqui de cima, irmãos, este é ele vindo daqui, vem? Eu quero ver a igreja mantida assim. E ele escreve, diria a minha igreja, este é o homem. E escreve do lado, os ministérios de Elias, ele escreve Elias, Eliseu, João, ou seja, João Batista, WMB e o quinto Elias. Escreve aí as 5 manifestações. E grande em cima, Eliseu,
Ou diria a mini igreja, este é o homem. Agora, continuando na mensagem, primeiro que estamos lendo, da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo, continua dizendo, e partiu, não de idade avançada, mas de um acidente automobilístico inesperado para todos os que ouviam a mensagem do reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo. Muito menos, ninguém esperava que João Batista morresse, e muito menos na forma de como morreu, de decapitado. Nem João Batista esperava morrer assim, muito menos. Por isso, quando está preso, ali no cárcere, manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus, Senhor, e disse, vão e perguntem se este é o que haveria de vir ou esperaremos outro. Ou seja, se ele é o Messias ou esperariam outro. Um pouquinho mais adiante continua dizendo, e agora, saberá que coisas o Messias tem que saber em sua segunda vinda, assim como João Batista tinha que saber que coisas o Messias faria em sua primeira vinda? Pois, claro que sim. Por isso, tem que vir dizendo as coisas que vai fazer, as coisas que Deus vai fazer depois do precursor, as coisas que Deus vai fazer através do Messias. Continua dizendo, mas não por idade avançada até que ele venha. Talvez eu não o farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Diz o irmão William, a mensagem, pois o que ele já tinha que falar, já falou. E ficou gravado e está impresso. Portanto, ler, ouvir as gravações ou ler o que o precursor disse da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, é estar ouvindo ele como se ele estivesse presente. Porque a mensagem, o mensageiro é a mesma coisa. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que vai ser paralelo em tudo. E eu sei que vai ser. Vamos aí um momentinho a essa citação dessa página 119, que era a que estávamos lendo, da qual ele escreve ali, até em cima ele escreve a mensagem, introduz a segunda vinda. E com a sua vinda, diz, o que lemos no livro das Eras, seria a vindicação final de que ele foi precursor da segunda vinda do Senhor. Agora vejam nessa mensagem, o Espírito de Verdade, na página 7, diz, talvez seja meu tempo de partir ao lar. Parece ser muito dessa maneira. Se é assim, alguém se levantará depois de mim e levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha, distinta, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem adiante. E vocês escutem ele enquanto é escriturístico. Fiquem com isso. E ele escreve do lado, Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 de 1 ao 14, 7 de 1 ao 17, 14, versículo 1 e 14 do 14 ao 20. E à frente tinha escrito, outro virá. Será muito estranho. Tem uma anotação, em uma nota, que ele diz que virá outro. Vamos ver se temos ali, nós lemos. Não sei se eu tenho esse aqui. Que leva a mensagem ou algo assim, ele diz. É parte de um livreto. Se não, nós leremos nesses dias, mas vejam aí o que ele diz.
Isso no 63. Ya aquí, Aqui, vean ustedes que vejam que cuando él quiso ir a quando ele Israel, quis ir a Israel, él pensaba que en él ele se iba a pensava que cumplir nele tudo iria se cumprir. todo, y fue hasta el Cairo, había E foi preparado até todo Cairo, já tinha preparado tudo para ir allá, para ir lá, pero Dios le abrió ahí mas el Deus entendimiento, abriu ya aí le o abrió esa entendimento, já parte lhe abriu essa parte correspondiente a correspondente el retorno ao del retorno evangelio a los do judíos, Evangelho aos y judeus cómo iba a ser e como iria que fazer, tinha que ser o que tinha que fazer, por medio através das duas oliveiras, através do cumprimento de Apocalipse 11. y regresó. E retornou. Dali em diante, em toda a mensagem que você encontra, Va a ver vai ver que siempre lo enfoca que sempre foca hacia otra persona. até outra pessoa. Vamos a ver, me mandaron de allá de la oficina. Vamos ver, a me si mandaram do este es. escritório, vamos ver se é esse. Ese es uno de ellos. Esse Esto fue é um un deles. escrito de Isso un foi estudio uma bíblico anotação do que dice, estudo "Otro bíblico que vendrá diz: outro y virá continuará, e continuará, él llevará el mensaje". ele levará a mensagem. uno que foi Mas tem um que foi Bien reciente como, bem o sea, recente, como, ahí en el 2018 ou seja, aí em por ahí, porque fue 2018, por aí, escrito, fue porque foi essa anotação de una de sus últimos libretos. de um Vamos desses a ver últimos si livretos. este Vamos ver se é esse. es. No. Bueno, la conseguimos para estos días. Bom, conseguiremos para esses dias. Ahora vean, sigue diciendo Agora nuestro vejam, hermano o William. nosso irmão William continua dizendo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que algo grande va a que pasar algo luego de la grande vai partida del acontecer precursor de la depois da segunda partida venida do de precursor da segunda vinda de Cristo. Cristo. Y todo eso que va a pasar E tudo isso que vai acontecer estará em um mistério. Porque a primeira vinda de Cristo estava na Escritura prometida em muitos detalhes de onde viria, onde nasceria, em Belém da Judéia, seria da descendência do rei Davi. Viria através de uma virgem descendente do rei Davi e assim por diante. Mas a segunda vinda de Cristo encontramos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando e onde e como virá. Virá do céu, mas os detalhes da sua vinda, a sua igreja, tudo isso está dentro do sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante. E houve silêncio no céu como que por meia hora, mas tudo será em simplicidade. E um pouquinho mais adiante diz: agora para a igreja, vejamos como será a vinda do cavaleiro ou do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 256, vamos ver o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, porque é Ele, porque Ele é o que sabe como será. Página 256 do livro dos selos, em espanhol, pela metade diz: mas quando o nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Não é um cavalo literal. Um cavalo é um poder. Vem sobre o poder da palavra pura de Deus. Depois, vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho no literal, e aqui é que ele fala disso que nós falamos no início, e vejam, depois vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho no literal, agora virá sobre um cavalo espiritual. Esse cavalo representa a palavra pura de Deus, um poder. No poder da palavra pura de Deus. Página 55 da mensagem do Evangelismo do tempo final, parágrafo 234 diz: e essa mensagem, nessa mensagem nos diz, vamos ver aqui, é dessa porção. E veja o que ele escreve aqui. Ele começa a ler
E diz: e então tu paraste e disseste a eles como seria o tempo, e aqui estamos no fim, no tempo do fim. Senhor, vem cavalgando outra vez. E na mensagem, este folheto ele escreve em cima, onde diz: Senhor, vem cavalgando outra vez, ele escreve com Moisés e Elias. Diz o irmão William: cavalgando, mas agora não em um burrinho. Embora que o burrinho é tipo e figura do cavalo branco da palavra pura de Deus. E ele não continua lendo aqui. Aí embaixo, mas um pouquinho mais abaixo ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e escreve: vem cavalgando. Sobre o quê? Não sobre um burrinho, mas que isso representa a esse cavalo branco, que é a palavra pura, o verbo. Agora nosso irmão William diz, na página 54 também desta mesma mensagem, o evangelismo do tempo final, parágrafo 231 diz: e parece que está bastante fraca agora para ambos, a mensagem e o mensageiro. Essa etapa, diz o irmão William, nesta etapa é bem importante, assim como foi uma etapa quando Cristo se apresentou, e toda esta etapa da Semana Santa. Continua lendo, mas não se preocupe, em alguma parte, não sei como, mas eu estou confiando nele. Ele virá cavalgando em cena algum dia. Não se preocupe. Vamos estar juntos. E o nosso irmão William continua dizendo: virá cavalgando em cena algum dia em alguma parte. Vamos ver um pouquinho mais, porque o que perca o que estará acontecendo no tempo final, haverá perdido a bênção como perderam muitos na primeira vinda. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, diz na página 13, agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Isso está no livro de citações, esta porção. Ele está lendo da mensagem, mas essa porçãozinha está no livro de citações, na 14. Vamos ver se é na 14. 14. 65 não, 1485 deve ser. 1485. Haverá outro avivamento, diz o irmão William, ou seja, como é que tem ocorrido de etapa em etapa, de era, haverá outro avivamento, verei outra época, ou seja, outro despertamento espiritual, com outra era, com outra etapa da igreja, haverá outro avivamento, eu verei outra época, e apenas lembrem, do ocidente virá um cavaleiro num cavalo branco, percorreremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão pronto quanto estamos preparados, ou quase preparados, irmão William diz, tão logo quanto estejamos quase preparados. É uma promessa. Vejam. E aí ele escreve, o oeste no livro de citações, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. E agora vejam, continuando a trajetória dessas profecias, agora identifica que será do ocidente. No leste veio em um burrinho. Havia chegado o ciclo da vinda do precursor e da vinda do precursado naquele tempo, e no final do ministério tinha que cumprir a obra de redenção para o qual veio, que era a mais importante de tudo que ele tinha que realizar em sua vinda. Havia vindo com a comissão de morrer por suas ovelhas,
ovelhas, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 14 ao 18. Assim que Jesus sabia para que havia vindo e o que tinha que realizar. E sabia que era lá no leste, a terra de Israel, que está no meio, no Oriente Médio, lá no meio oeste. Mas agora, a igreja, o Evangelho tem caminhado como o sol, com o sol e com o sol do leste ao oeste. E agora nos encontramos no oeste, para estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo, que será o Verbo, a palavra, vindo, o Senhor, no cumprimento da sua promessa, sobre o poder da palavra pura, representado em um cavalo branco, porque um animal ou uma besta representa um poder. E tem por nome o Verbo de Deus, portanto é o Verbo que se encarnará no último dia. E o Verbo é o anjo do pacto, é o Espírito Santo. E diz o reverendo William Branham: cavalgaremos este caminho uma vez mais, porque Elias, em sua quarta manifestação, depois para o tempo final, terá uma quinta manifestação do ministério de Elias. E aí é que vem cavalgando nesta manifestação prometida para o último dia. Cavalgaremos este caminho. Em que? Neste cavalo branco da palavra pura de Deus. Como será conhecido o Messias quando venha? Porque estará sempre dentro da palavra de Deus, trazendo a sua palavra. Ou seja, que tudo o que será cumprido será de acordo ao que foi prometido e virá por sua igreja e, consequentemente, dará a fé para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, o presente envolvido de Deus nos diz ali, na página 21, diz: não sabeis nada a respeito do sobrenatural, porque aqui está a resposta. Eles não seguiram a estrela de luz, a bússola de Deus até aquela luz perfeita, ou guiando até o oeste, mesmo viajando, guiando-nos até esta luz perfeita, ou a estrela de Belém. Vimos a sua estrela aqui no oeste. Que tipo de estrela? A estrela da sua igreja, o Espírito Santo se movendo em seres humanos. Vimos a sua estrela e viemos adorar-lhe. Amém. Isso é o que é. Homens sábios, mulheres sábias, humildes de coração. Vimos a sua estrela e escreve ES, ou seja, Espírito Santo. E viemos para adorar-lhe. E aí desenha uma pedra angular e as eras, escreve oeste, lugar santíssimo, lugar santo e as eras, e abaixo, leste, átrio. E também escreve à direita, em sua igreja, a estrela igual, o Espírito Santo no oeste, América, do qual ele tinha dito, no livro dos selos, na página 134, e notem quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. Aqui está o que eu estava procurando agorinha. Da anotação, onde ele escreveu: depois de mim vem outro mensageiro. Como eu possa entregar essa espada a outro que leva a verdade? Pode colocar, se você tiver aí. Como possa entregar essa espada a outro que leva a verdade? Em cima ele tinha escrito, o primeiro que eu li. Isso ele escreveu em uma dos últimos livretos que ele tinha ali. Agora foi isso o que ele falou, que o nosso irmão Branham falou nesta versão no final, nos selos.
no sétimo selo, onde ele disse, página 479, do livro dos selos, concede que llegue a suceder, concede que chegue a acontecer que quando as pessoas se encontrem doentes, que eles se lembrem que o sangue presente e todo suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre o altar como nossa expiação. Rogo que sejam curados imediatamente. Te rogo que afaste o poder de Satanás quando vem para desanimá-los ou para fazer-lhe formar grupinhos. Vejam que aí está o que nós falamos agorinha. O que aconteceu com Pedro, por estar se unindo ali àquele fogo que acenderam ali, que ligaram, acenderam ali, ou para fazer formar em grupinhos, afaste todo o poder do inimigo, santifica-nos na Tua palavra, conceda-nos, Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes, eu estou começando a decair. Eu sei que os meus dias sobre a terra já não podem ser muitos. Te rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim eu possa levar a mensagem até onde me ordenaste levar. Depois, quando chegue meu tempo, quando chegue o meu tempo de descanso, quando chegue lá o rio e chegue as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade. E escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E aqui também escreve a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Agora, já para a página, que esse foi anexado, 482, abaixo diz, está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação do sétimo selo, e aqui também em Apocalipse, na abertura dos selos, também o colocou. Vemos, pois, que esse é um mistério por completo, e agora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o resto vai ser dado a nós ali no tempo, quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer nesse tempo. E diz o nosso irmão William, continua dizendo aqui, este tem sido o nosso tema para hoje, e a pergunta era, quem é esse? Já vimos quem é Jesus Cristo em sua primeira vinda com o nome de salvação, Jesus em espanhol, em inglês Jesus, e lá pois é Yeshua em hebraico. Portanto, agora a pergunta é, ele disse que vem, e a Escritura diz que vem esse cavaleiro, que é o verbo que estava com Deus. O verbo tem por nome, o verbo traz um nome que ninguém entende, o verbo de Deus. Portanto, qual será o nome que terá e com ele que virá o verbo, a palavra no último dia? Será o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E quando se cumpra em toda a sua plenitude essa promessa, então que seja aberto o mistério, esse mistério escondido no sétimo selo, quando seja aberto, então conheceremos esse nome e os detalhes desse nome. Tudo tem que ser escriturístico. Não pode ser invenção humana, mas tem que ser o que está prometido na palavra de Deus. Terão todos o nome de Deus em suas mentes, em suas testas, em seus corações. O conhecerão, ou seja, vão ter a revelação.
os conhecerão, os vão conhecer. Jacó desejou conhecer o nome do anjo, Manoá desejou conhecer, todos desejaram conhecer o nome. O nome de salvação foi Jesus. E todos os que o conheceram e creram no seu nome, receberam vida eterna. E agora vai ser em sua segunda vinda para a nossa transformação e ressurreição dos que morreram em eras passadas. Em sua primeira vinda, com o nome Jesus, para receber salvação e vida eterna. Em sua segunda vinda, lá foi como cordeiro. Em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vai ser em sua obra de reclamação. Essa é sua obra de reclamação, no qual o seu nome é manifestado. E onde foi que viu o reverendo William Branham toda esta manifestação? No cumprimento da visão da carpa. E ele disse: lembra o nome que procuravas? Pois, se estava ali o nome, era porque estava ali a manifestação do anjo que era diferente dos demais. E ele nos disse ali no que lemos, ele o viu. Como o viram? Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. O seu rosto se fez outro. As obras de Jesus ao entrar a Jerusalém. Eu acredito que até aqui nós podemos chegar por hoje, nesse estudo, já na mensagem que estaremos ouvindo e vendo agora. Aí tem muitos detalhes importantes, dos quais e das quais coisas se cumprem plenamente nesse tempo. E que formoso é ver as Escrituras sendo cumpridas, sendo materializadas, e ser parte delas, ser as pessoas que estariam recebendo a fé de rapto. Se disse que os tronos o trariam. Mas como seria tão simples que até os que começaram desde o início, nem todos, mas alguns, diz, não pode ser. Isso já tinha sido falado, isso já está cumprido, não pode ser. Bom, e por que tu não estás transformado? Espera que termine o trabalho que Deus está realizando na grande carpa catedral, e tu vais ver que tudo que foi falado vai produzir nos escolhidos de Deus. Vamos ver aí o resultado. Qual vai ser o resultado daquilo que Deus está nos dando hoje? Que você vai ser transformado. Simples assim. Essa vai ser a evidência de que recebemos o que foi prometido, que seria dado a conhecer em uma grande carpa catedral. Agradecemos a Deus pelo sacrifício efetuado na cruz do Calvário 2000 anos atrás, e agradecemos a Deus o que Ele está realizando e vai realizar em sua obra de reclamação. Nos coloquemos de pé. Vejam como Ele nos amou. Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora veja que amor tão grande que dá ao seu Filho
para que os escolhidos de Deus, os filhos de Deus de era em era, obtenham vida eterna. E é um amor tão grande do Senhor que na sua segunda vinda faz a mesma coisa lá para receber um corpo teofânico. Aqui volta a fazer. Mas sabe para quê? Para que você e eu tenhamos o corpo eterno e glorificado. Veja se tem um amor tão grande que sobrepõe tudo. Não tem comparação. Veja, se você não o ama, se você não ama o seu vizinho, seu irmão, sua mãe ou o que seja nessa terra, que você não se sinta amado, não se preocupe. Tem alguém que ama tanto e tanto você, que deu em sua primeira vinda a sua vida por você e vai dar por sua segunda vinda por você também. E isso é um amor de coração a coração. Alguém me ama? Eu não sei se tem esse canto. E compartilharam. Eu acho que encaixa bem hoje. Podemos cantar por aí, o diretor também está aí. Nosso irmão José Guilhermo pode passar. E o que toca aí também, nós podemos acompanhar neste cântico. Eu não sei se tem por aí. Alguém me ama, mas imagine. Quando a pessoa vê esse amor expressado, então toda situação, todo problema, veja, nem com microscópio é possível ver o problema maior que você pensa que tem, da bênção tão grande que Ele, por amor, fez por nós. Na sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Agora o apóstolo Paulo não abriu completamente esse mistério, porque ele deixou apenas e falou até onde foi permitido ele falar, porque ele disse que seria sem relação, diz, virá por segunda vez sem relação com o pecado. E ele não falou o que ele viu no terceiro céu. Ele deixou isso quieto porque isso corresponde ao sétimo selo. Sim, vamos cantar. Alguém me ama. Alguém me ama.
qué pago, qué precio, qué sublime amor. Agradecimiento de ese amor, quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por mí. Alguien me ama. ¿Y quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustias, persecución o hambre, desnudez o peligros. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero Eso lo hizo ayer y pagó mi salvación. E em sua segunda vinda, o mesmo faz hoje. Esse é o amor de Deus e vai ser a grande vitória no amor divino. Vem? Esse é o amor divino em um quartinho de madeira. As obras de Jesus ao entrar a Jerusalém. Deixamos assim conosco, neste tema, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.